Você parou para pensar em como nós podemos conquistar tudo o que nos é ofertado no Salmo 23? Veja que Deus é Pai de amor e bondade, mas Ele não dá nada para ninguém. Ele nos fez fortes e inteligentes para que nós mesmos conquistemos tudo. Para que nós mesmos conquistemos o paraíso criado por Ele para nós. E por que Ele simplesmente não nos dá tudo de mão beijada? Porque Ele nos criou a todos, simples e ignorantes do saber, e nos deu ferramentas para que nós possamos construir com o suor dos nossos rostos, e só assim nós daremos valor ao paraíso que herdaremos. A caminhada é longa, a explicação exigirá de você reflexão, por isso, se você tem pressa, é melhor parar por aqui. Se você quiser fazer um investimento em você mesmo, sente-se bem confortável e preste atenção em tudo. Fique comigo, vamos refletir sobre isso. Aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos analisar o Salmo 23 e como conseguir colocar ele em nossas vidas. E, acima de tudo, como fazer por merecer viver o Salmo 23. Para chegarmos ao Salmo 23 e ser fiel a ele, para recebermos a sua recompensa, precisamos fazer uma caminhada de autoconhecimento. Vamos começar essa caminhada. Você sabia que de forma inconsciente nós fazemos acordos conosco mesmo? Esses acordos podem ser bons, mas na maioria das vezes não são muito bons. E eles moldam o nosso caráter. Nós arquivamos informações durante toda a nossa vida, mas precisamos acreditar nessas informações para poder guardar. E esses acordos, eles são inconscientes e começam a ser incutidos em nós desde muito pequeno. Porque as crianças, elas acreditam firmemente em tudo aquilo que os adultos dizem. Então, desde criança, nós sofremos as influências desses acordos em casa, na escola, no templo religioso, na sociedade de um modo geral, em todo lugar, o tempo todo. São informações que vêm de outras pessoas que nos rodeiam, pessoas nas quais nós acreditamos piamente no que elas dizem. Por isso, nós andamos conforme os outros querem que andemos. Por isso sofremos, nos magoamos. Nós precisamos crescer e criar o nosso próprio caminho. Aprender a caminhar com os nossos passos e não com os passos dos outros. Quando nós andamos por nós mesmos, aprendemos a assumir riscos, a ser responsáveis pelos sucessos e pelos insucessos. E faz de nós isso pessoas proativas, responsáveis, mais felizes, inclusive com os insucessos. Mas como foi que nós chegamos ao ponto de andar pela vontade dos outros? E o que é que isso tem a ver com o Salmo 23? Calma, calma, porque tudo tem o seu tempo. Antes disso, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu tenho certeza que você ainda não deixou um like. Deixa aí. E vamos em frente. No livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, ele fala sobre um sistema de aprendizado em que se dá através de castigo e recompensa. Por exemplo, o pai diz, você é um bom menino, e nos dá uma recompensa que pode ser um sorriso, um abraço, um afago na cabeça. E aí nós entendemos que, fazendo o que o nosso pai quer, nós seremos recompensados. O contrário também é verdadeiro. O pai diz, você é um mau menino, e sofremos uma punição. Entendemos que fazer o que o pai não quer que façamos, nós sofreremos uma punição. Carente que somos, nós vamos criando dependência dessas atenções e vamos fazendo de tudo para chamar a atenção do outro para nós. Com medo de ser punido e de não receber atenção, nós começamos a fingir a ser aquilo que nós não somos.
E à medida em que nós vamos crescendo com esses conceitos, nós vamos criando máscaras sociais. Tudo de acordo com aquilo que nós queremos. Aí nós podemos ser bonzinhos ou mauzinhos. E tudo isso acaba por gerar em nós conflitos interiores. E acabamos por nos punirmos. Toda vez que nós fazemos alguma coisa que vai contra a nossa consciência, nos sentimos culpados e precisamos nos punir. Assim, por vezes, adotamos uma postura de vítima. Ai, coitadinho de mim, eu não sou bom, eu não sou inteligente. Ou outras vezes, ao contrário, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente. Sou muito capaz. E aqui nós vemos aquelas pessoas que dizem: Você sabe com quem você está falando? E esses pensamentos vão se fixando em nós. E passamos a acreditar neles. Fazemos acordo e isso passa a ser verdade. E aí nós criamos um céu e um inferno particular. Infelizmente, nós criamos muito mais inferno do que céu. E Dom Miguel Ruiz, no seu livro, ele apresenta para nós como podemos mudar esses conceitos. São 4, mas hoje eu vou falar apenas de um, que é o não leve nada para o lado pessoal. Quando nós aprendemos não levar as coisas para o lado pessoal, nós não nos magoamos com facilidade, não nos ofendemos, a nossa vida fica mais leve e feliz. É fácil não levar as coisas para o lado pessoal? Com toda certeza, não. Mas sempre nós podemos começar a aprender. Precisamos fazer isso em nome da nossa saúde. Mas veja, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu vou levar para o lado pessoal e vou ficar chateada. Então, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Meus amigos, isso é muito importante para o canal, para a mensagem chegar às pessoas que mais precisam. Então, para você é de graça. É só botar ali, apertar a sinetinha, deixar um comentário, deixar um like. E eu agradeço muito. O escritor Alan Pearce, no livro Hermann Hesse para os Desorientados, olha o tipo de livro, né? Mas ele diz que a vida de cada homem é um caminho em direção a si mesmo. O ensaio de um caminho, o esboço de um rumo. Nós devemos caminhar o nosso caminho. E é de responsabilidade nossa. Ninguém pode fazer isso por nós, porque o caminho não existe. Somos nós que escrevemos a nossa própria história. E isso se dá pouco a pouco, passo a passo, com as nossas decisões, as nossas escolhas e ações. O Alan Pearce diz que à medida em que nós desenhamos a nossa vida, o nosso trajeto vai se apagando. Devemos abandonar o passado, porque o essencial é avançar, como o barco que deixa um rastro entre as ondas. O que passou, passou. Não carregue peso desnecessário. Se pessoas te feriram, passou. O teu futuro só pertence a você. Você pode escolher ficar preso ao que te fizeram ou desenhar um novo caminho. Você é livre. Dom Miguel Ruiz diz que quando nós aceitamos tudo que os outros nos fazem como pessoal, nós aceitamos o lixo do outro como se fosse nosso. Se estamos andando na rua, alguém passa ao nosso lado e diz: sai da frente, sua mala. Tomamos um susto, olhamos. E se não conhecemos a pessoa, não vamos aceitar que ele esteja falando conosco. Ele não nos conhece. Não sabe se somos uma mala ou não. Ou ele é vidente, ou é óbvio que ele não está falando de nós, e sim dele mesmo. Se nós aceitamos o que um estranho diz, é porque nós concordamos com ele e fazemos um acordo. Nós somos feitos de energia e, de alguma maneira, a energia dele fez sintonia com a nossa. De alguma forma, nós concordamos com ele. Devemos analisar por que nós concordamos com ele. Por que aceitamos o que o outro diz
e nos sentimos magoados, ofendidos, tristes. Esse aqui foi um exemplo simples que eu dei, mas pode ser de uma pessoa que nós conhecemos e falou de uma forma mais agressiva, mas algumas vezes aquela agressividade com que ele falou conosco é porque ele está num mau dia. Ele não falou exatamente para nos ofender. Ele está num mau dia. E nós levamos para o lado pessoal, ficamos ofendidos. Por isso a necessidade do autoconhecimento. O que o outro disse, está certo? Se está certo, vamos refletir sobre o assunto e vamos nos modificar. Mas se ele está errado, apaguemos aquela informação. Afinal, aquilo que ele disse não nos pertence. É um lixo dele. Jesus disse: o mal é o que sai da boca do homem. Quando nós recebemos agressão, o problema não é nosso. Mas, quando nós somos o agressor, a responsabilidade é nossa. Porque o mal é o que sai de nós, porque ele nos compromete. Então, comecemos a nos conhecer, a saber o que é nosso, o que é do outro, o que foi incutido em nós, fazer uma peneirada disso tudo e por fora aquilo que não nos pertence. O Percy diz que o caminho da vida está cheio de mistério, luzes e sombras. Não obstante, como dizia Siddhartha, o maior mistério é descobrir quem somos nós próprios, porque nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Precisamos criar o nosso próprio caminho. E o Percy, ele continua afirmando: porém estamos tão acostumados a que nos indiquem o caminho, que nos marquem os pontos a seguir, que nos digam, olha, é por aqui, que traçar um rumo particular pode nos deixar inseguro. Faz-se a estrada ao andar e vive-se a vida ao vivê-la, não ao contemplá-la. Se a nossa experiência se transforma em algo passivo, que outros estabeleceram para nós, nunca conheceremos a liberdade de ser quem realmente somos, nem os benefícios da peregrinação do nosso verdadeiro eu. Não deixaremos nem sequer um rastro próprio, porque iremos atrás de outra pessoa, do rastro dela, que não é o nosso. Por isso, é necessário traçar a nossa rota, errar, corrigir, sentir medo, superar, conhecendo a nós mesmos a cada passo. E assim descobrimos os nossos sonhos, as nossas motivações. Assim teremos a satisfação de criar a nossa própria vida. Peregrinar em direção a si mesmo significa enfrentar sozinho as próprias contradições. É provável que erraremos o traçado, que a trilha se bifurque ou se perca uma vez numa zona pantanosa. Isso muitas vezes nos assusta e nos paralisa. Mas se nós soubermos escutar a nossa voz interior, encontraremos novamente o caminho em meio à névoa. E é a partir daqui que o Salmo 23 começa na essência. Todos nós somos filhos de Deus, trazemos o seu DNA em nós. Nunca estaremos sozinhos. Faça silêncio em sua alma para poder ouvir a voz de Deus e ela vai te guiar por caminhos seguros. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente, com a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor Jesus ampare a todos nós. Obrigado pela sua companhia. Aproveite para deixar o seu like, seu comentário e assistir a mais vídeos do canal. Até o próximo vídeo.